Oi gente, eu sou a Mali Gaspar, seja bem-vindo ao canal. E como prometido lá no meu Instagram, lá no meu GTV, caso você não me segue, é o mesmo nome aqui do YouTube, que é Mali Gaspar. Só colocar lá e vai direto pro meu Instagram. Eu prometi lá no meu GTV que eu fiz meio que uma breve o que a gente ia estudar hoje. Falei que nessa semana, no caso hoje, eu postaria um vídeo explicativo do que aconteceu em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 13. Aí tu pode estar perguntando, tá, Mali, mas o que aconteceu em 2 Samuel capítulo 13? Aí que eu falo que hoje a gente vai estudar sobre isso. É a história do nosso Amnon e da nossa Tamar. Tá, mas o que acontece nessa história? Amnon e Tamar eram 2 filhos do nosso queridíssimo e famoso rei Davi. Sim, aquele rei que matou Golias só com uma pedrada. É aquele rei maravilhoso, o chefão, aquele rei. O que acontece? Não é novidade pra ninguém que o Davi ele tinha diversas mulheres, como foi Salomão, teve diversas mulheres, mais de 1000 mulheres Salomão teve. Pois é, ele tinha pique, né? Então, mulheres concubinas. Mas a gente tá falando aqui sobre a história do rei Davi. O rei Davi tinha diversas mulheres, e nisso cada uma teve muitos filhos pra ele. Aí, o que acontece foi que uma dessas mulheres teve mais filhos, né? Só que ela teve os principais dessa história, que é a Tamar, e teve o Absalom. Eles eram irmãos, tanto de pai quanto de mãe. Entretanto, o Amnon, que era o filho mais velho do rei Davi, ele era irmão de Tamar e de Absalão, só por parte de pai. Eles tinham mães diferentes. O Amnon era filho de outra mãe, enquanto a Tamar e Absalão eram filho do mesmo pai e da mesma mãe. E nisso, tem muitos historiadores, muitos teólogos que falam que a Tamar, nessa época, ela tinha em volta de 13, 14 anos. Só que não é uma coisa confirmada. Pode ser que sim, pode ser que não. Então a gente não sabe, só sabemos que ela era virgem, que é um fato muito importante. Ela era virgem e não podia se encontrar sós com outro homem porque ela era virgem, era um direito que ela tinha, entendeu? Aí que acontece, a mulher era completamente apaixonada. Ai, meu Deus, a minha irmã, eu sou completamente apaixonada por ela, o que eu vou fazer? Ela é minha meia-irmã, não posso ter nada com ela, e ela ainda é virgem, não posso ter nada. Aí o Jonadab, que era primo dele e seu amigo, Jonadab era filho de Simeia, que era irmão do rei Davi. Então eles eram primos e amigos, Jonadab e o nosso queridíssimo Amnon. Queridíssimo, não, repreendido. Aí o que acontece? Eles eram muito amigos e Jonadab, ele era tão apaixonado, o Amnon, por Tamar, que ele chegou a ficar doente. Gente, ele era apaixonado, isso não era amor, era uma paixão doentia. E nisso ele era completamente apaixonado, aí Jonadab falou, mano, peraí, ô Amnon, tu tá quase morrendo, cara, tu emagreceu, tu tá nessa cama, o que houve, meu amigo, me fala. Ai, Jonadab, eu tô apaixonado pela minha irmã, a Tamar, irmã de Absalão, que é meu irmão, somos irmãos por parte de pai, mas eu não sei o que eu vou fazer com isso, a minha amiga me aconselha. Isso que dá o cuidado, gente, tenham muito cuidado com as amizades de vocês. Pais, abrem os olhos do filho de vocês. Meu filho, preste atenção com essa pessoa que você tá andando. Essa pessoa não é pra você. Na mesma coisa que a gente deu lá no livro de Ruth, lembra a história de Ruth, que tá falando sobre alerta de amizades? A mesma coisa eu vou trazer hoje. Gente, tenham muito cuidado com as amizades de vocês. Porque a amizade, ela pode ser te influenciar pra alguma coisa e tu pode influenciar a tua amizade. Então tenham muito cuidado, porque da mesma forma que a amizade pode te levar pra um mau caminho, também pode te levar pra um bom caminho. Então, gente, tenham muito cuidado com as amizades de vocês. E nisso, Jonadab, ele era muito assim, se achava o tal, ele era um corrompido, né, gente? Dá licença aqui, mas era mesmo. E nisso ele falou assim, menino, tu tá tão apaixonado pela Tamar? Tive uma ideia pra tu se deitar com ela. Tu vai fazer assim, tu vai fingir que tá quase morrendo. Morri. Pronto, preciso de uma acusão. De alguém pra me acudir. Como diz aquele ditado, né? Me acuda. Então tu fala assim pro rei Davi, rei Davi, meu pai, eu tô quase morrendo. Chame Tamara, minha irmã, pra ela poder preparar alguma coisa pra me poder comer e que eu possa ver ela preparando. Chame ela pra cá. E nisso, dito e feito. Aí o Amnon, pá. Ai, tô morrendo, chama meu pai. Aí o pai, meu filho, o que foi com você? Você tá morrendo? Aí a Amnon, pai, chame Tamara, minha irmã, eu estou muito doente e preciso dela. Fale pra ela vir aqui na minha casa e que ela prepare uns bolos, 2 bolos, uns pães pra mim poder comer e que eu possa ver ela fazendo e assim comer e me alimentar. Só que o que acontece? Gente, é muito engraçado porque os nossos pais conhecem a gente com uma simples atitude, ou uma simples olhar, ou um simples gesto, ou até a voz. Davi, ele não era próximo dos filhos dele. Eu, por exemplo, eu com minha mãe. Minha mãe, ela consegue me saber se eu tô bem, saber se eu tô feliz, com o tom da minha voz, ou com o jeito que eu olho pra ela, ou com o meu jeito, o meu comportamento. Então, quando o pai, ele é muito próximo do seu filho, ele conhece, reconhecer, ele reconhece a cria que ele tem. E Davi, ele não era próximo dos filhos dele, ele só,
Pariu, teve no mundo, beleza, tchau. Tchau, que o papai aqui vai lutar nas guerras. Gente, literalmente isso que acontecia. Então ele não era próximo dos filhos dele. E quando Aminon, ele tramou isso, ele podia ter desconfiado. Tipo, peraí, Tamar? Como assim? Por que Tamar? O que você quer fazer com ela? Sozinhos? Ele podia ter desconfiado. Entretanto, como ele não era próximo do filho dele, não percebeu atitudes, comportamentos, olhares, uma borboleta também que acabou de passar, ele não percebeu o que o filho dele estava querendo fazer, o que o filho dele estava planejando. E isso acontece que Davi falou, seja feita a sua vontade, Aminon. Foi lá, Tamar, minha filha, vai na casa do seu irmão, prepare bolos pra ele porque tá quase morrendo. Aí Tamar, meu irmão, você tá quase morrendo, deixa eu preparar comida pra você. Aí foi lá, preparou comida na vista dele, que ele pudesse ver ela preparando. E falou, olha, meu irmão, tá aqui a comida, sirva-se porque tá gostosinho, porque eu que fiz. Aminon, ai, não quero não. Ei, todo mundo tá aqui no meu quarto, na minha casa? Show, sai daqui, eu não quero ninguém, eu só quero eu e minha irmã. Aí Tamar, tu não vai comer não? Então chamou aqui pra quê? Aí, nessa questão, ela ofereceu de novo, me pegue, meu irmão. Pode comer, eu fiz com muito amor, muito carinho, coma. Aí ele, não, a partir de hoje eu quero que você seja minha. Aí nisso, ela falou, meu irmão, por favor, não faça isso, não faça essa atrocidade comigo. Só que ele não deu ouvidos pra ela e fez. E nisso, como a Bíblia relata, ele era muito mais forte que Tamar. E nisso acabou sendo que ela foi violentada pelo seu próprio irmão. E depois que aconteceu tudo isso, ele teve nojo, ele teve desprezo, ele teve nojinho dela e falou, o nojo dele, o ódio que ele tinha sentia por ela agora era muito maior que o amor que ele sentia antes. Ele falou, não, agora se vista e saia, não quero mais você. Aí a menina, a Tamar, falou, meu irmão, por favor, esse pecado que você vai cometer agora é muito pior do que o pecado que você já cometeu, que é me violentar. Não faça isso, não faça isso, nosso pai vai acabar sabendo. Ele, não, saia. Não deu ouvidos pra irmã e falou, saia, saia. Aí ele chamou um criado dele, que era um servo dele em particular, e falou, tira essa mulher daqui, jogue pra fora da casa e feche a porta. E nisso foi o que ele fez. Tamar, ela ficou tão angustiada de ter acontecido isso com ela que ela rasgou as vestes dela. As princesas naquela época, elas vestiam um vestido compridão e manga. Um vestido de manga, era muito colorido, era lindo o vestido, lindo. Princesa, né? Princesa do rei Davi, filho do rei Davi, tinha que vestir com postura, né, gente? Então ela ficou tão triste, tão atordoada que ela rasgou as suas roupas, colocou cinza nas cabeças, como se fosse sinal. Como naquela época, quando as pessoas estavam em luto, colocava cinza em suas cabeças, era como se estivesse falando pra Deus, Deus, eu não aguento mais, vem ser o meu alento, vem ser o meu conforto, vem ser o meu pai, eu preciso de um porto seguro que é o Senhor. Então quando ela colocou a cinza na cabeça, ela estava se direcionando ao rei Davi. Pai, por favor, eu não consigo, vem ser meu conforto, vem me confortar, vem resolver esse caso por mim, venha ser o meu pai. Só que aí nisso Absalão tava passando e ela tava chorando com a mão na cabeça, chorando, gritando alto. E isso Absalão tava passando e falou, epa, tá mal, o que aconteceu? Por acaso Aminon fez algum mal a você? Aí ela, sim, meu irmão, ele fez mal a mim, me violentou. E nisso Absalão, com certeza, ficou muito irado. Falou, pois Tamar, vá para casa e não faça nada, porque ele ainda continua sendo seu irmão. A gente percebe que Tamar, ela sofreu 2 tipos de violência, tanto violência física como o estupro, que é horrível, como eu vi um vídeo no YouTube que fala que tem 3 tipos de violência, mais ou menos assim, que é da penetração, com a diferença de idade e com se é muito brutal. São 3 tipos de violência dentro do estupro. Se eu não me engano, parece que tem mais outras, mas se o que eu me lembro é essas. Então, Tamar, ela sofreu 2 tipos, que foi a violência do estupro, violência física, e a violência psicológica, que foi por conta do irmão Absalão, que ele meio que calou ela, falou, não, esqueça isso, não leve isso a sério, porque ele ainda continua sendo seu irmão, e se isso fosse espalhado, seria uma grande praga, uma grande ofensa para a família toda seria afetada, então não faça isso, Tamar. E Tamar, ela respeitou o irmão, que era o irmão querido dela, e foi pra casa dele, ficou lá muito triste, muito deprimida. Aí nisso o rei Davi soube. Ele ficou muito irado com o filho. Aminon, por que tu fez essa atrocidade com Tamar? Entretanto, como diz aqui rapidinho, deixa eu só pegar aqui a minha anotação que eu fiz, porque a Mali também é cultura, né, gente? Em Levítico 20:17, capítulo 20, versículo 17, fala rapidinho que... Eu só vou aqui resumir também, que eu vou também deixar aqui na descrição, tá bom? Caso você queira ler. Em Levítico 20:17 fala que se um irmão e uma irmã se casassem, eles teriam que ser expulsos da cidade porque isso era
muito horrível, incesto, né, gente? Dá licença, irmão com irmão não dá muito certo, não. E nisso, a obrigação do rei Davi era de vez, porque além dele ter tido relações com a irmã dele, foi uma violência, porque ela não queria, no momento algum, ela falou, meu irmão me possua. Não, ela falou, sai daqui, cão, eu não quero você. Só que ele ainda insistiu e forçou ela a ter tido relações. E era pra ele, não, obviamente, ter sentenciado o filho dele. Só que Davi, por que Davi não sentenciou? Porque ele não se sentia na autoridade, porque ele tinha cometido o mesmo pecado com Batseba. Lá na história, lembra que ele e Batseba tiveram um caso e depois ela engravidou? Pois é, esse caso. Então ele não se sentiu meio que na autoridade de consumar a pena, porque ele mesmo tinha cometido. E se ele fosse, a cara de pode falar, meu filho, pronto, vai-se embora da cidade, o filho dele poderia muito bem falar assim, meu pai, peraí, o senhor tá equivocado. Se a pena vale pra mim, também tem que valer pro senhor. O senhor também ficou lá com a Batseba. Que é isso? Não. Então, o que acontece? Ele acabou passando a mão no filho dele, acabou passando a mão no pecado. O mesmo erro que o sacerdote, ele fez com os filhos dele. Ele acabou passando a mão na cabeça dos filhos dele. A gente sabe que os 3 morreram. Os 2 filhos do Eli e o Eli também morreram por conta disso. E isso também teria que cumprir com a profecia do profeta Natan, que tinha feito muito tempo antes, falando que a espada não sairia da casa de Davi, sairia de outro lugar. A gente também viu. E nisso, resumindo aqui, então foi por isso que o Davi não aplicou a pena. Davi não conseguiu castigar o seu filho por conta disso, porque ele não tinha meio que autoridade para castigar, sendo que ele já tinha cometido o mesmo pecado. Aí a gente também já viu que tipo de violência Tamar sofreu e a paixão de Aminon, né? A gente vai ver agora. A paixão de Aminon não era, como a gente já falou, não era um amor, porque o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor pode ter doenças, guerra, fome, mas o amor vai estar lá, ele vai estar presente, vai estar crescendo mais. Isso é amor. O que Aminon sentia era paixão, desejo carnal, era só ter uma relação com o irmão, um beijo, uma bidoquinha, um abraço e tchau, não quero mais você. Isso era uma paixão doentia. A paixão doentia, ele começava a ficar doente, emagrecia, quilos e quilos de peso, né? Obviamente, quilos e quilos de peso. E era uma paixão doentia, ele não sentia um afeto por ela, no sentido de querer construir uma vida, em querer fazer ela a esposa dele, ele só queria matar aquele desejo carnal que sentia por ela. Isso é paixão doentia. Então, a história de Aminon e Tamar é muito, a gente pode tirar muita lição com isso. E a Bíblia, ela é bem clara que a Bíblia não é um livro de conto de fada que fala sobre heróis maravilhosos, heróis que nunca erraram, heróis que são maravilhosos como o Dom Pedro. Não, a Bíblia é um livro que conta a história de pessoas, de humanos, de pecadores, e que todo momento mostra que nós somos falhos e que nós não somos nada sem Jesus. E aqui, em todas as páginas, fala exatamente isso. Então, o questionamento que eu quero deixar hoje é essa questão, né, que a Bíblia não é um conto de fada. Tem uma lesão bem aqui, porque eu tô toda olhando pro chão. Mas a Bíblia não é um conto de fada. A Bíblia é um livro que fala mesmo sobre a gente. Se a gente erra, a gente acerta. E a gente percebe na história de Davi que Davi era um homem cujo coração habitava Deus, um homem segundo o coração de Deus. Ele errou muito no passado, Davi, mas ele se arrependeu. Tanto aquele caso com Batseba, ele também se arrependeu, mas acontece que ele teria que colher os frutos, e ele colheu muito pesados frutos para ele. E é isso que a história conta, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais histórias aqui pro canal, aqui pro YouTube, é só me contarem, só que deixar aqui no link da descrição. Só deixarei aqui no comentário que eu vou responder todos, então é isso, gente. Espero que realmente vocês tenham gostado e que vocês possam ler tudo certinho para vocês também tirarem suas próprias conclusões, porque cada um tira a sua própria conclusão do livro, tira seus próprios ensinamentos. Então é isso, um beijo e tchau!